Amém. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos. Graças a Deus que nos dá a vitória por Jesus. Mais este dia de vitória, de bênção, esse dia maravilhoso que o Senhor nos concede na sua gloriosa presença, E nós estamos muito regozijantes por esta oportunidade bendita que temos recebido da parte do Senhor nosso Deus. Pai do Senhor Jesus, nosso amado pastor Edmilson, que Deus abençoe, missionária Lucileuda também, Esse casal amado no Senhor, irmã Rosa, Deus abençoe grandemente também sua vida, minha irmã Rosa, em nome de Jesus, Os demais irmãos que estão chegando aí, irmã Regina, Deus abençoe grandemente, a paz do Senhor, Os demais irmãos que estão chegando aí para estar conosco nesta manhã, nossa amada diaconisa Paula também, Deus abençoe grandemente, nosso pastor Tarcísio, o Israel, essa família do Senhor também, que tem realizado uma grande obra para o Senhor ali em Oswaldo Cruz. E nós glorificamos a Deus pela vida de todos os irmãos, É muito bom estarmos aqui. Ontem, os irmãos puderam, já estivemos ali na casa do Senhor, começando a nossa semana, na presença de Deus. E hoje também estarmos aqui, É um privilégio para todos nós, uma alegria muito grande. Meus amados, nós vamos estar orando, orando ao Senhor, agradecendo a Deus por essa oportunidade, de estarmos aqui nesta manhã. E em seguida vamos estar já meditando na palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos aí e que nós possamos verdadeiramente nos debruçarmos diante do Senhor, com o coração transbordando de gratidão, por tudo aquilo que Ele é nas nossas vidas. Nossa irmã Neida também, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Oremos. Querido Deus e eterno Pai Celestial, Senhor, graças te damos, ó Pai, na manhã desse dia, Senhor. Ó Deus, e te louvamos, ó Pai, por esta oportunidade de nós estarmos aqui diante de Ti. Obrigado, meu Deus, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, Senhor, pela Tua bondade, meu Pai. Como diz, Senhor Deus, o salmista, este é o dia que nos fez o Senhor, meu Pai. Ó Deus, muito obrigado por esse privilégio, por essa dádiva, Senhor. Obrigado por essa bênção, meu Pai. Ah, Senhor, não há palavras para descrever a alegria da nossa alma, a alegria, Senhor, do nosso coração, meu Deus, por este dia, Pai. Senhor, independente das circunstâncias, independente, Senhor Deus, dos problemas, Senhor, ó Pai, que precisamos resolver, Senhor. Este é o dia que nos fez o Senhor, aleluia. Pai querido, eu quero agradecer a Ti pela vida dos meus irmãos que já estão comigo, Senhor Deus, te adorando nesse momento, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida da Tua igreja. Obrigado, meu Senhor, pela salvação que o Senhor nos deu, meu Pai, em Cristo Jesus, Senhor. Sabemos, Senhor, temos plena consciência que para nós era impossível, Pai amado, tal feito, mas o Senhor nos amou quando nós éramos ainda pecadores, ó Pai. E o Senhor Jesus despiu-se da sua glória, ó Deus, fez-se homem, Senhor, aleluia, e humilhou-se até a morte de cruz, para que nós pudéssemos ser reconciliados contigo, meu Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Pai amado, que nesta manhã o Espírito do Senhor, Deus, continue trabalhando em nossos corações, continue falando conosco, meu Pai, e fortalecendo em Ti, meu Pai, a nossa fé. Assim, meu Deus, nós oramos ao Senhor e já Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, pastor Zé Ailton, Deus abençoe grandemente. Paz do Senhor Jesus, minha princesa, viu? A mulher mais linda do mundo está aí na live conosco, Minha esposa, minha amada esposa, irmã Núbia. Olha que alegria, Meu Deus. Ah, meu Pai, como eu amo minha esposa. Nossa irmã Sueli também, Deus abençoe grandemente, Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, estou muito alegre, nessa manhã por poder compartilhar esse momento com os irmãos aqui na live, em nome de Jesus, nesse culto de oração, tá? Um beijo, minha esposa, te amo muito, você tem um dia maravilhoso no seu trabalho, tá? Que, de alguma forma, Deus possa nos usar para te abençoar, tá? Em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias
Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, nós vamos fazer uma leitura do verso 11 ao verso de número 16. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 2, vamos fazer uma leitura do verso 11 ao verso de número 16. Glória a Deus. A nossa irmã Vera, mais uma vez, agradece, não é, pela vida do pastor Adilson, não é? Graças a Deus, está se recuperando. Deus seja louvado, não é, pela vida do nosso amado pastor Adilson, não é, que foi submetido ali a uma cirurgia. E os irmãos têm orado, né, pela vida do pastor Adilson, e Deus tem nos abençoado, né? Deus tem tido misericórdia de nós e tem atendido o nosso clamor, né? E o pastor Adilson está se recuperando. Que Deus continue trabalhando grandemente na vida do pastor Adilson, né? Para que ele se recupere, esteja aí plenamente recuperado e continue sendo aí, para a glória do nome do Senhor, uma ferramenta nas mãos de Deus, para cuidar do rebanho do Senhor, né? Deus abençoe grandemente a irmã Vera também, porque eu quero crer que não tem sido dias fáceis, né? Mas o Senhor tem sustentado a sua serva, né? E tem fortalecido a sua confiança. Ela está aqui conosco hoje, né? E já tem sido instrumento de Deus para nos abençoar, contando aí esse testemunho da recuperação do seu esposo, né, do pastor Adilson, para a glória do nome do Senhor Jesus, né? Ao Senhor Jesus Cristo toda a honra, toda a glória e todo o louvor que lhe é devido. Amém? Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 2, nós vamos ler do versículo 11 ao versículo de número 16. Amém, meus irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, esse texto, não é um texto de um ensinamento muito precioso para as nossas vidas, não é? O apóstolo Pedro, ele fala sobre a boa conduta, não é, que nós, servos do Senhor, devemos ter no meio daqueles que não são servos do Senhor. E a submissão que devemos prestar às autoridades constituídas. E isso é muito interessante porque, embora o nosso assunto aqui não é política, nós estamos falando das coisas de Deus, mas eu quero crer que cabe aqui um comentário, né? Nós temos visto aí muitas pessoas que são contrárias, não é, ao governo atual, ao governante atual do nosso país, e essas pessoas, nós vimos até aí esse fim de semana, não é, foi noticiado, veio a público através dos veículos de imprensa, não é, os artistas que se apresentaram aí num festival de música, e eles de forma desrespeitosa, não é, protestam contra o atual governo, não é? Mas a grande questão não é o protesto contra o atual governo, mas a grande questão é a maneira como esse protesto é feito, né? Com xingamentos, com palavras de baixo calão, né? Então realmente é uma situação assim muito deplorável. Nós vemos a maneira com que as pessoas se comportam diante das autoridades constituídas. Irmã Ana Maria, segunda carta do apóstolo Pedro, tá? Capítulo de número 2, do versículo 11 ao versículo de número 16, tá bom? Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 2, do versículo 11 ao versículo 16. Então, meus amados irmãos, é muito triste, né, nós vermos
a maneira com que as pessoas que não são partidárias, não é, que não compartilham com o atual governo, se manifestam, né? Com agressividade, com hostilidade, não é, com xingamentos. E esse tipo de comportamento é um comportamento totalmente contrário à palavra do Senhor nosso Deus. Né? Então nós que somos servos do Senhor, independente, nós somos livres, né, para que possamos votar, apoiar o governo que nós bem acharmos melhor. Não é? Existe uma liberdade para que nós façamos tal coisa. E quando quando o governo que é constituído não é aquele que nós gostaríamos que fosse, não é? Nós precisamos ter uma reverência, não é? E que reverência é essa? É nós termos respeito à autoridade constituída, porque quer nós gostemos ou quer nós não gostemos, esta autoridade foi constituída legalmente, não é? De forma democrática na nossa nação. Então é muito complicado isso, né? Outro dia eu vi, e eu até comentava aqui com a minha esposa, um líder evangélico muito respeitado aqui no Brasil, né? E numa reunião que aconteceu ali no Palácio do Planalto, de líderes evangélicos, né? E esse líder, como outros líderes, teve ali a oportunidade de dar uma palavra, e eu disse para minha esposa que eu fiquei muito chateado quando esse líder evangélico ele desrespeitou dois outros líderes, não é, de duas nações, né? Um da França e o outro dos Estados Unidos, né? E eu dizia para minha esposa o quanto eu achava totalmente errado esse tipo de comportamento desse líder evangélico, né? Porque ele é um exemplo e esse tipo de comportamento dele poderia levar outras pessoas a acharem-se no direito também de desrespeitar, não é, essas outras autoridades, embora sejam de outras nações, mas são autoridades que foram constituídas ali de forma democrática também. E eu disse até à minha esposa que isso estaria abrindo um precedente, né, para que pessoas, não é, de outras nações ou até mesmo na nossa nação pudessem vir também desrespeitar, não é, as autoridades constituídas aqui no Brasil. Então é um tipo de comportamento, irmãos, que desagrada por completo ao Senhor, que é totalmente contrário, né, à palavra de Deus. Então nós não podemos nos deixar inflamar por isso, não podemos nos deixar, não é, nos levar por isso, não é? Porque nós precisamos viver, como diz o apóstolo Pedro no verso 11, como peregrinos e forasteiros, não é? Ou seja, nós estamos aqui peregrinando, nós estamos aqui de passagem, nós não temos raízes aqui nesse mundo, não é? Jesus em João 17 orou: Pai, não peço que os tire do mundo, mas peço que os livres do mal, não é? Porque eles não são desse mundo, assim como desse mundo eu não sou. Foram palavras do próprio Jesus. Então eu e você não temos os pés enraizados aqui neste mundo. Estamos aqui, ou devemos viver aqui como peregrinos e forasteiros, não é? Nos abstendo de todos os desejos carnais que combatem contra a alma. Não é? É o que Pedro ensina aqui no verso de número 11. Aí ele vai dizer no verso 12, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, ou seja, entre aqueles que não servem ao Senhor, tá? Para que naquilo em que falam mal de vós, como malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Então, meus irmãos, nós precisamos viver no meio daqueles que não servem ao Senhor, não é? A orientação de Deus para você, para mim, não é que nós venhamos nos isolar do mundo. Você não tem que se isolar do mundo. Você não tem que abrir mão do seu relacionamento com as pessoas. Você não deve ser um cristão. Esses dias eu conversava com uma moça no caixa do supermercado, né? E ela dizia que uma coisa que entristece muito o coração dela, né, é que ela tem vizinhos cristãos, evangélicos, mas que não dão bom dia, não dão boa tarde, não tentam de maneira nenhuma nutrir, não é, e desenvolver nenhum tipo de relacionamento, né? E nós não devemos agir assim, nós devemos nos relacionar com as pessoas, não é? Nós devemos conversar, ter relacionamentos, mas devemos ter o nosso viver
de maneira honesta no meio das pessoas que não servem a Deus, né? Nós não podemos ser causador de problemas no meio das pessoas que não servem a Deus. Pelo contrário, né? Nós precisamos de um viver honesto para que naquilo em que falam mal de nós, né, eles possam glorificar a Deus pelas nossas boas obras, né? Então eles possam glorificar a Deus. Certa vez eu estava num determinado lugar, né, um estabelecimento comercial, uma academia, para ser bem específico, e uma pessoa lá que trabalhava nessa academia, ela disse o seguinte: olha, o pessoal fala que todo crente, né, é falso, é isso, é aquilo, mas eu quero aqui testemunhar que eu conheço um crente fiel. E ela foi ali e deu testemunho, né, daquela pessoa que ela conhecia, que era fiel ao Senhor. Né? E aquilo ali muito alegrou meu coração quando eu pude ouvir aquele testemunho, né? Porque se cumpre exatamente o que a palavra de Deus está dizendo, que naquilo em que tentam falar mal, né, daqueles que são fiéis ao Senhor, eles glorificam ao Senhor pelas boas obras daqueles que são fiéis. Né? Então nós não temos que nos isolar do mundo, não. Nós temos que viver de maneira honesta, né? De maneira diferente, de maneira a praticar boas obras. E aí no verso 13 ele vai dizer: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Não é? Então, naquilo que diz respeito, né, às pessoas que não servem ao Senhor, nós temos que viver de maneira honesta, né? Nós temos que viver de maneira a praticar boas obras, nós temos que viver de forma a não permitir que aqueles que tentam de alguma forma proferir algo contra nós, né, possam falar alguma coisa, mas pelo contrário, né? Que possam glorificar a Deus pelas nossas boas obras. Né? E em relação às autoridades constituídas, nós precisamos, né, ter respeito, nós precisamos ter reverência, não é? Nós precisamos, de maneira cívica, honrar essas autoridades, não é? Porque, como diz o texto aqui, assim é a vontade de Deus, tá? Assim é a vontade de Deus. Então esse tipo de comportamento, né, que infelizmente algumas pessoas até que professam fé no Senhor Jesus Cristo, muitas vezes, né, utilizando-se das redes sociais que têm um alcance maior, né, e infelizmente isso partindo até de alguns líderes, como eu já, né, citei aqui, não é um comportamento, irmãos, que agrada ao Senhor nosso Deus. Né? Então todo cidadão é livre para apoiar algum tipo de governo, para protestar contra o tipo de governo, mas que seja tudo feito dentro de um equilíbrio, né? Que seja tudo feito dentro de um padrão moral, ético, né? Nada que extrapole, né, os limites, não colocados aqui pela própria palavra de Deus, né? Nada que extrapole os limites da sujeição, nada que extrapole os limites, não do entendimento que as autoridades, se foram assim constituídas, não é com a permissão de Deus. Né? Então é muito importante nós fazermos isso. E aí ele vai dizer algo muito interessante no verso 16: como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia. Irmãos, isso aqui é muito interessante. Nós somos livres para fazer aquilo que nós bem entendermos, tá? Então, se alguém agora, não é, quiser debandar do caminho do Senhor, ou seja, se desviar do caminho do Senhor, voltar atrás, não quiser mais servir a Deus, é livre para fazer isso. Só que olha o que o Pedro ensina aqui: como livres não tendo a liberdade por cobertura da malícia. Então nós não temos a nossa liberdade para nos inclinarmos, irmãos, para a malícia, ou seja, para fazer o que é errado, para me envolver com as coisas deste mundo, para que eu possa dar um péssimo testemunho como um crente no Senhor Jesus,
para que eu venha desonrar ao meu pastor, para que eu venha desobedecer à minha liderança eclesiástica, não é? Para que eu venha ferir o meu irmão, para que eu venha fazer alguma coisa contra o meu irmão. A minha liberdade não é para isso. Não é? E algumas pessoas hoje, infelizmente, até alegando esta liberdade, não é? Não, ninguém tem nada a ver com a minha vida, não é? Eu não devo satisfações a ninguém. Ou seja, utilizam-se dessa liberdade que tem para se inclinar exatamente para a malícia, para fazer aquilo que não é da vontade do Senhor. Então a palavra de Deus, ela nos alerta acerca disso, e é muito importante que nós fiquemos atentos, não é? Porque ele diz com muita clareza, porque assim é a vontade de Deus. Ele diz, como verso 16, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, quando nós, não é, vivemos neste mundo como forasteiros, como peregrinos, não nos envolvendo com os desejos carnais, né? Mas pelo contrário, nos abstendo deles, porque sabemos que eles combatem contra a nossa alma. Quando nós, não é, temos o nosso viver honesto no meio daqueles que não servem a Deus, não é, para que eles possam glorificar ao Senhor pelas nossas boas obras, quando nós nos sujeitamos às autoridades constituídas, não é, irmãos? E eu quero aqui estender essa questão de autoridade constituída, não só a autoridade política constituída, mas também, irmãos, a autoridade, como eu disse, eclesiástica, não é? Porque, infelizmente, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não estão mais respeitando as suas autoridades eclesiásticas, não estão mais respeitando os seus pastores, não estão mais respeitando as suas lideranças, não é? Eu tenho um hábito, irmãos, de aqui na nossa unidade de Curicica, não é? Quando a minha filha, a Maísa, né? E a Manuela também, mas a Manuela já é maior, né? Já está com 14 anos e ela já entende isso com mais facilidade. Mas eu tenho o hábito, quando a minha filha chega na igreja, não é? E ela vai cumprimentar um pastor, vai cumprimentar um evangelista, um presbítero, um diácono, né? Eu faço questão dela fazer menção do cargo eclesiástico que a pessoa tem, né? E às vezes, por exemplo, quando ela vai falar presbítero, né? Hoje não, que ela está já falando bem, mas antigamente, né? Há uns 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, que ela ainda falava um pouquinho embolado, né? E às vezes ela ia falar presbítero, ela dava aquela engasgada, aí o irmão, não, pastor, pode deixar eu falar, não. Faço questão que ela faça menção do cargo eclesiástico que o irmão ocupa na igreja, para que ela possa crescer entendendo que ela precisa respeitar as autoridades eclesiásticas, ela precisa respeitar a liderança da igreja, ela precisa honrar a liderança da igreja, não é? Porque se os irmãos estão aqui como obreiros da igreja, porque Deus os constituiu assim, e ela como membro da igreja, ela precisa honrar isso. Nós devemos ensinar desde cedo. Então, é muito importante que nós possamos nos sujeitar e honrar as autoridades eclesiásticas constituídas por Deus. E aí, ele termina no verso 16 falando sobre a liberdade, que é uma liberdade que não foi dada por Deus para uma inclinação à malícia, mas para que nós possamos ser reconhecidos como servos de Deus. Então, irmãos, quando nós fazemos tudo isso, não significa que nós somos bobos, não significa, você, né, porque às vezes as pessoas falam isso, né? Você é bobo demais, você não deveria agir assim, é por isso que as pessoas pisam em você, por isso que as pessoas montam em você, é por isso que as pessoas, fazem isso, fazem aquilo outro contra você, mas na verdade, irmãos, é porque nós estamos agindo como servos do Senhor nosso Deus. Nós estamos glorificando ao nome do Senhor nosso Deus, porque estamos agindo exatamente da maneira com que Deus quer que nós venhamos agir, não é porque nós temos sangue de barata, não é porque nós somos uma mosca morta, como alguém até pode falar, você é uma mosca morta, você tem sangue de barata, comigo isso não ia acontecer, irmãos, mas nós estamos agindo aqui como servos de Deus, Então, se talvez isso tenha acontecido na sua vida, se você, porque você é fiel ao Senhor, você tem sido prejudicado, alguém tem se levantado contra você, alguém tem te prejudicado, literalmente,
ou seja, alguém te deu de repente uma volta, não é? Fez um trato com você, não é? E não cumpriu aquele trato, te trouxe algum tipo de prejuízo, não é? E você, como servo de Deus, você está mantendo a tua postura, você está mantendo o equilíbrio, você não está de maneira nenhuma pagando mal com o mal, não é? Mas você tem orado, você tem se colocado diante do Senhor, não é? E você tem pedido a Deus para que tome a frente dessa situação, e você não tem agido segundo os teus impulsos humanos e carnais, mas você tem clamado para que se cumpra a vontade do Senhor nosso Deus, agido dentro do teu direito, né? Como cidadão da terra e também como cidadão do céu. Meu irmão, minha irmã, não é porque você é bobo, não é? Não é porque você tem sangue de barata, não é porque você é uma mosca morta, não é porque você não sabe defender a si mesmo, mas é porque você é um verdadeiro e genuíno servo de Deus. Então, em nome de Jesus, não é? Muitas vezes esse mundo ele quer inverter os valores de tal forma, como se agindo da forma que Deus orienta, como se agindo da forma que Deus quer que nós venhamos agir, como se agindo da maneira que a Bíblia nos ensina como nós temos que comportar, nós estivéssemos errados. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, em nome de Jesus, se você tem se comportado dessa maneira e tem se posicionado assim diante do Senhor, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor pela sua vida. Se ninguém ao teu redor reconhece, se ninguém na tua casa tem reconhecido, se ninguém perto de você tem glorificado a Deus, eu nesta manhã estou aqui dando glórias ao nome do Senhor Jesus, pela sua vida, pelo seu comportamento, pela forma que você tem se colocado em obediência à palavra do Senhor nosso Deus. Glória seja dada a ti, Senhor, pela vida do teu servo, pela vida da tua serva, e que o Senhor permaneça conservando-os em obediência à tua vontade para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, meu irmão e minha irmã, pela sua vida. Continue assim. Que o Espírito Santo de Deus ele continue trabalhando na sua mente, falando ao seu coração, e você continue posicionado no centro da vontade do Senhor nosso Deus, porque a sua honra, ela não vem da horizontal, a sua honra ela vem da vertical, a sua honra ela vem do alto, a sua honra ela vem do Senhor. Como em Mateus capítulo 9, no monte da transfiguração, não é? Diz o texto sagrado que aquela nuvem cobriu Jesus ali, quando estavam em cima daquele monte, Pedro, Tiago, João e Jesus, e ali apareceram para Jesus Moisés e Elias, e de repente veio uma voz do céu. É do céu que vem a voz para te honrar, dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, aleluia. E eu tenho certeza absoluta, em nome de Jesus, que assim como o Pai honrou Jesus, o Pai vai honrar você, o Pai vai honrar o seu comportamento, o Pai vai honrar a sua postura, o Pai vai honrar a sua fidelidade, aleluia, e você vai permanecer firme na presença do Senhor, fazendo toda a diferença nesse tempo como um servo de Deus para a glória, louvor e honra do seu santo nome. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, que a palavra do Senhor nosso Deus continue falando ao teu coração, que você possa meditar nesse texto, né? E que o Espírito do Senhor, ele continue te orientando, te instruindo e te abençoando, para que você siga firme como peregrino e forasteiro, sabendo, aleluia, que ainda há um repouso para nós, e esse repouso é nos céus de glória, junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar orando agora em nome de Jesus, não é? Em nome de Jesus, nós vamos estar orando, falando com Deus, não é? E que o Senhor, ele possa continuar fortalecendo você, trabalhando na sua vida, e que a palavra de Deus, ela continue enchendo o teu coração de fé, para que você possa apagar os dardos inflamados do maligno, através da fé que uma vez te foi dada. Amém? Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor, graças te damos, ó Deus, na manhã desse dia, Senhor. Pai bendito, e louvamos ao Senhor, ó Pai, pela
pela tua palavra, meu Deus. E eu quero, Senhor Deus, te pedir, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, meu Deus, tenha misericórdia de nós, ó Pai, e que o teu Espírito, meu Deus, ó Pai querido, o teu Espírito, que é aquele que capacita, ó Deus, aos teus filhos, aos teus servos, a serem fiéis a ti, meu Pai, possa estar, Senhor Deus, nos capacitando, meu Pai, para que nós possamos viver exatamente como nos orienta o nosso amado irmão, o apóstolo Pedro, Senhor Deus, nesse texto, ó Pai, que nós acabamos de ler e meditar. Ó Pai, em nome de Jesus, que vivamos, ó Pai, como peregrinos, que vivamos, ó Pai, como forasteiros aqui neste mundo. Senhor Deus, não nos contaminando, meu Senhor, com os desejos, ó Pai, da nossa natureza humana, meu Pai. Que possamos, ó Pai querido, ter um viver honesto, meu Deus, no meio daqueles, ó Pai amado, que não fazem a vontade do Senhor. Pai querido, quantos irmãos, ó Pai, muitas vezes habitam, meu Pai, num lar, Senhor Deus, onde estão ali servindo ao Senhor, ó Pai, sozinhos, que não tem mais ninguém, não tem o marido, não tem a esposa, não tem o filho, não tem o pai, meu Deus, não tem mais ninguém, Senhor, fazendo a tua vontade, mas estão ali firmes, são ali, meu Deus, fiéis ao Senhor, ó Pai. Quantos, talvez, ó Pai, no seu ambiente de trabalho, meu Deus, estão ali também sozinhos, ó Pai. Deus querido, levando a preciosa semente, meu Deus, muitas vezes, como diz o salmista, meu Pai, andando e chorando, Pai querido, aleluia, mas não tem, Senhor Deus, aberto mão, meu Pai, de manterem, meu Deus, a fidelidade ao Senhor. E eu peço a Ti, meu Pai, em nome de Jesus, honra, meu Deus, os Teus filhos, ó Pai, honra os Teus servos, ó Deus, não permita, Senhor Deus, que eles sejam envergonhados, mas que pelo contrário, meu Senhor, que eles sejam, Pai amado, por Ti honrados, seja no lar, seja no ambiente de trabalho, seja onde quer que for, ó Pai, que o Senhor possa honrá-los, ó Deus querido, aleluia, e que todos, ó Pai, ao redor, que muitas vezes desdenham da sua fé, Pai, que muitas vezes, ó Pai, caçoam, Pai querido, fazem, Senhor Deus, chacota, para tentar envergonhar, para tentar humilhar, meu Pai, possam, meu Deus querido, glorificar o nome do Senhor, meu Pai, pela vida, Senhor Deus, desses Teus servos, ó Pai, que têm se mantido fiéis ao Senhor, mesmo, Pai querido, em um ambiente, Senhor, de hostilidade e contrário, meu Pai querido, porque não existe mais ninguém ali que compartilhe, meu Pai, da mesma fé que eles têm em Ti. Senhor amado, eu peço a Ti também, em nome de Jesus, Senhor Deus, que o Senhor, ó Pai, possa trabalhar, meu Deus, nesse tempo atual, onde as pessoas têm, Senhor Deus, expressado a sua liberdade de opinião, meu Senhor, em relação à política, Pai, muitos servos Teus, Pai querido, que apoiam o governo atual, outros que são contrários, mas eu peço a Ti, meu Pai, que em nome de Jesus, que possamos entender, Senhor Deus, que a autoridade, meu Senhor, foi constituída por Ti, quer nós concordemos com elas ou não, ó Pai. Senhor Deus, e dentro desse princípio que é estabelecido pela Tua palavra, é preciso, Pai, termos reverência, meu Pai. É preciso, Pai querido, honrarmos, Senhor, as autoridades, Senhor Deus, tanto políticas, Senhor Deus, como também eclesiásticas, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, Pai querido, faça recair um temor sobre o coração da igreja na face da terra, meu Pai, para que a igreja, Senhor Deus, honre aos seus líderes, honre, Pai querido, aleluia, Senhor Deus, a homens e mulheres, ó Pai, que foram constituídos e ungidos pelo Senhor, meu Pai, como liderança, meu Deus, aleluia, assim como diz a Tua palavra no livro de Judas, que quando houve uma batalha, Senhor Deus, entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés, Miguel não ousou, meu Pai, proferir nenhum tipo de palavra de blasfêmia contra o diabo, mas ele disse apenas que o Senhor te repreenda, meu Pai. Deus querido, que esse mesmo temor, meu Pai, ele encontre-se, meu Deus amado, presente nos nossos corações e que nós, Senhor Deus, venhamos honrar, Pai amado, e ter reverência, meu Deus, às nossas autoridades eclesiásticas constituídas na face da terra, porque são homens e mulheres ungidos e capacitados pelo Senhor, ó Pai, para conduzir o Teu povo até, meu Pai amado, os céus de glória. Senhor amado, e que possamos entender que agindo assim, Pai amado, embora, Senhor, a sociedade atual, ela queira, Senhor, inverter os valores, e essa inversão já tem alcançado até mesmo os arraiais da igreja, Pai, mas, Senhor Deus, ó Pai querido, agir assim não é vergonha, agir assim, meu Deus, não é demérito,
mérito. Agir assim, meu Pai querido, não demonstra nenhum tipo de debilidade ou fragilidade, mas pelo contrário, Pai, quando nós agimos desta forma, nós estamos, Senhor, agindo como servos de Deus. Nós estamos, ó Pai, glorificando o Teu nome através das nossas atitudes, ó Pai, do nosso comportamento. E eu peço ao Senhor, meu Deus, que nesta manhã o Teu Santo Espírito nos capacite, nos fortaleça e nos impulsione, Pai amado, aleluia, para que nós, Senhor Deus, possamos agir de tal forma para a glória, para o louvor e para a exaltação do nome do Senhor. Ó Pai querido, eu quero te apresentar nesta manhã, Senhor, toda a membresia, Pai, da Assembleia de Deus do Campinho, abençoa, Senhor Deus, todos os nossos irmãos, ó Pai, que já se encontram conosco aqui na live, Senhor, alcança, Senhor, a vida de cada um, trabalha. Te agradecemos mais uma vez, Senhor Deus, pela vida do pastor Adilson, meu Deus, pela sua recuperação, que o Senhor continue abençoando o pastor Adilson, a tua serva irmã Vera, fortalecendo os teus filhos, ó Pai, e que a graça do Senhor, meu Deus, possa abundar na vida do pastor Adilson, para que ele possa, Senhor Deus, estar plenamente recuperado, meu Pai, Senhor Deus, e que o teu nome continue sendo glorificado e exaltado na vida do teu servo. Eu apresento a ti também, meu Pai amado, aleluia, a vida do nosso pastor presidente, o pastor Kleber, Senhor, abençoa o teu servo, o teu ungido, Senhor Deus, continua trabalhando também na vida do teu filho, Senhor Deus, na sua recuperação, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tome em tuas mãos, ó Pai, Senhor Deus, a vida da missionária Edilane também, cuida da tua serva, guarda ela, livra de todo mal, sustenta, meu Pai, a tua filha, Pai querido, guarda a sua saúde física também, a sua saúde emocional, meu Pai, em nome de Jesus, abençoa o João Gabriel, a Rafaela, o pastor Manassés, Senhor, trabalha na saúde do pastor Manassés também, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Abençoa, Senhor Deus, toda a diretoria, Senhor, da Assembleia de Deus do Campinho, Pai querido, pastor Sampaio, Senhor Deus, trabalha na saúde do pastor Sampaio também, a missionária Solange, sua esposa, também trabalha na saúde da tua filha, Pai, a sua família, Senhor, pastor Bernardino, Senhor, toma o teu servo, teu ungido em tuas mãos, sua esposa missionária Ângela, Senhor, suas filhas, seus genros, Senhor, seus netos, ó Pai, em nome de Jesus, pastor Jorge Mesquita, Pai, a missionária Maria José Mesquita, abençoa também grandemente, evangelista Zé Mauro, meu Pai, abençoa o teu servo, sua esposa, seus filhos, ó Pai, trabalha na saúde do evangelista Zé Mauro também, Pai querido, também o diácono Charles, que é o nosso segundo tesoureiro, Pai, abençoa a vida do diácono Charles, a diaconisa Michele, Pai amado, toma em tuas mãos também, Senhor Deus, sua família, meu Pai, em nome de Jesus, Pai querido, evangelista Maurício, Senhor, sua esposa, Pai amado, ó Deus, os seus filhos, ó Pai, o diácono Odílio também, meu Pai, toma em tuas mãos, abençoa grandemente, ó Pai, Senhor, toda a liderança, ó Pai, da Assembleia de Deus do Campinho, Senhor, irmãos que têm trabalhado ali ombro a ombro com o pastor Kleber, Senhor, nossa amada missionária Regina, toma a irmã Regina nas tuas mãos, que cuida, Pai querido, ali do serviço social da igreja, ser com a tua filha, meu Pai, dá graça, abençoa, dá sabedoria para continuar administrando, Senhor, os recursos que são doados ali pelo teu povo, para assistir, meu Pai querido, os irmãos, Senhor Deus, que precisam, ó Pai, e que o Senhor venha colocar, meu Pai querido, aleluia, liberalidade, voluntariedade no coração, Pai amado, dos membros da igreja, Pai, para repartir o pão, meu Pai, com aqueles que estão necessitados. Que o Senhor abençoe, Senhor Deus, a irmã Regina, Pai, e que o Senhor, Pai querido, abençoe todos os irmãos e irmãs que nas unidades, Senhor Deus, cuidam dessa área social, meu Pai, que eles sejam representados pela irmã Regina, Pai, e que a mesma bênção que o Senhor derramar sobre a vida dela, Pai, para que ela possa conduzir esse importante trabalho, Senhor Deus, ela seja compartilhada com todos os irmãos, ó Pai, que nas nossas unidades, Senhor, cuidam desse importante negócio. Pai querido, em nome de Jesus, que todas as lideranças do Ministério ADECAMP, tanto, Senhor, da sede quanto das nossas unidades, Senhor, sejam visitadas por Ti, capacitadas pelo Senhor, os pastores, suas respectivas esposas, ó Pai, seus filhos, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, abençoa, Pai, fortalece, renova, dá graça, meu Pai. Senhor Deus, que o Senhor visite o lar dos pastores, ó Pai, que o Senhor trabalhe, dando vitória naquilo que eles precisam, ó Pai, para que eles estejam, Senhor Deus, com uma mente focada, Pai amado, para realizar a tua obra, Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, que o Senhor cuide das esposas também, do emocional das esposas, ó Pai, porque não é fácil, mas que o Senhor seja com cada uma delas, Senhor Deus, trabalhando e fortalecendo, Pai, para a glória do nome do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, abençoa grandemente, Senhor. Eu entrego em tuas mãos também o nosso amado presbítero Wilson, Senhor, visita o teu ungido nas tuas mãos, a missionária Carminha também, Senhor Deus, o pastor Paulo Ferreira,
família, Senhor, toma o teu ungido em tuas mãos, Senhor Deus, sua esposa, suas filhas, Senhor, seus filhos, ó Pai, o presbítero André também, Senhor, abençoa o teu servo, ó Pai querido, aleluia, vai trabalhando, Senhor, o Caio, meu Deus, toma o Caio nas tuas mãos, filho do pastor Fábio, da diaconisa Érica, Senhor, abençoa o Caio, continua trabalhando, Senhor, na saúde do Caio, na recuperação do Caio, em nome de Jesus, ó Pai, que o Caio seja plenamente curado por Ti, meu Deus, também entrego ao Senhor, ó Pai, a irmã Ada, Senhor, abençoa a vida da irmã Ada, abençoa a diaconisa Laodiceia, ó Pai, a irmã Cidiene, Senhor, Deus, tem sofrido com esse problema de enxaqueca, Pai amado, a irmã Maria de Lourdes também, meu Pai, que tem apresentado sintomas de enfermidades, ó Pai, visita a tua filha, em nome de Jesus, toma do teu servo, diácono Jorge, irmã Sueli também, ó Pai, essa causa dos teus filhos, Senhor, abençoa, mexe nesses papéis, Senhor Deus, e dá vitória, Pai querido, ao teu servo, para a glória do teu nome, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, vai trabalhando, Senhor, vai operando, vai realizando milagres, Senhor, Pai querido, os teus filhos têm apresentado agora alguém, alguma pessoa, tem colocado diante de Ti, Pai, eu peço ao Senhor, abençoa, meu Deus, Pai querido, que o Senhor possa selar o milagre, selar a vitória, meu Pai, que o Senhor, Pai querido, possa emitir, Pai amado, um decreto de bênção sobre a vida dos teus filhos, Senhor, e que nós possamos, ó Pai, como a irmã Vera fez hoje, continuarmos, ó Pai querido, contando testemunhos, ó Pai, de vitória, Senhor Deus, que seja para a edificação, meu Pai, da tua igreja, Pai querido, porque, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso favor, não é, Pai querido, fruto da oração de uma pessoa, Pai, mas é a oração do teu povo, é a igreja clamando, como diz a tua palavra no livro de Atos, era um só coração daqueles que criam, aleluia, e eu tenho certeza, Pai amado, que nessa unidade de propósito, nessa unidade clamando, buscando a tua face, sinais, prodígios, maravilhas do Senhor irão acontecer, ó Pai, entre nós para a glória do teu nome. Senhor Deus, abençoa as nossas autoridades constituídas, ó Pai, em nome de Jesus, toma cada uma das nossas autoridades, visita, dá vitória, opera grandemente, Senhor Deus, toma o Brasil nas tuas mãos, que o Senhor repreenda, Pai, tudo, Pai amado, de ardiloso, meu Deus, que tem sido realizado, tramado, Pai querido, realizado, meu Pai, de maneira oculta, meu Pai, em nome de Jesus, repreenda, traga, ó Deus, a luz, Senhor, a toda a verdade, em todo o tempo, meu Pai. Não permita que o nosso povo seja enganado, meu Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado, meu Pai, por este dia. Continua falando conosco, trabalhando em nosso favor, ó Pai, e que o teu nome em todo o tempo seja glorificado e exaltado entre nós. Pai, assim nós oramos a Ti, crendo no milagre, crendo na vitória e agradecidos, ó Pai, por estarmos na Tua presença, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Senhor, toma em tuas mãos, Senhor, a vida do Gabriel Viana, Pai. Visita esse jovem, Senhor, que precisa de um milagre, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós te suplicamos, ó Deus. Pai querido, que o Senhor trabalhe na sua vida. Nós cremos, ó Pai, que por mais difícil que esteja a sua situação, o Senhor não perdeu o controle, Pai. E nessa manhã nós apresentamos a vida do Gabriel Viana, Senhor. E queremos, ó Pai querido, clamar a Ti, que por misericórdia opere na vida dele, Senhor, um milagre. Ó Pai, uma bênção, algo sobrenatural, meu Pai, que possa, Senhor Deus, tirá-lo dessa situação difícil em que ele se encontra. Nós oramos e concordamos com a vitória do Gabriel Viana e da sua família, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, né? Tia Lu, Deus abençoe, Tia Lu, um beijo para a senhora, né? Tia Lu é aqui da nossa unidade Curicica, é tia do pastor Zé Ailton, né? É uma senhora linda, que nós amamos muito, né? E que Deus abençoe sua vida, Tia Lu. Um beijo para a senhora também, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe grandemente, não é? A nossa irmã Sheila pede que nós oremos também pelo irmão Adilson, que é a irmã da Tereza, que vai passar por uma cirurgia no dia 30, tá, irmãos? Então anote aí, né, no seu caderno, na sua agenda, no celular. Dia 30, o irmão Adilson vai estar passando por uma cirurgia, né, e que você esteja em oração, né, pela vida dele, em nome de Jesus, para que essa cirurgia seja bem sucedida e que se cumpra na vida do irmão Adilson a vontade do Senhor, tá? Em nome de Jesus, e que a irmã Sheila, muito em breve, esteja aqui dando um testemunho, né, de vitória, né, em favor do nosso irmão Adilson e da sua família.
para a glória do Senhor nosso Deus. Amém? Meus irmãos, nós vamos chegando ao final do nosso trabalho, né? Nessa manhã é bom demais estar aqui com os irmãos, sabe? É só Jesus para ter misericórdia. Eu tenho um compromisso para resolver agora, mas por mim eu permaneci aqui mais uma hora orando, intercedendo, clamando, né? Apresentando aqui os pedidos de oração, mas infelizmente não podemos, né? Nós temos que terminar, mas que Deus abençoe sua vida. É um prazer maravilhoso estar com você, né? Estarmos juntos, né? É um privilégio que Deus tem nos dado, né, irmão? E que nós possamos permanecer assim, né? Que possamos continuar unânimes, num só coração, clamando, né? E nós vamos não só proclamar, né? Mas como eu tenho dito, nós vamos continuar vivendo milagres para a glória do nome do nosso Deus, tá bom? Que Deus abençoe grandemente os irmãos, né? Em nome de Jesus, né? E que você tenha um dia maravilhoso na presença de Deus, né? Para a glória do Senhor. Não se esquecendo que essa semana nós temos as programações normais da igreja, não é? Então, todas as programações elas são transmitidas de maneira online e também presencial. Então, se você pode, esteja na casa do Senhor, né? Vá para a igreja, né? Em nome de Jesus, né? Talvez você pense que não, mas eu quero dizer para você que você faz falta. Os irmãos estão sentindo falta de você. Então, se tem alguém, eu quero crer que os irmãos estão aqui na live, todos estão participando já dos cultos de forma presencial. Mas se tem alguém que vai depois assistir essa live, de repente você vai mandar, né, essa live para alguém, não é? Em nome de Jesus, que você possa, né, que essa pessoa aí que vai assistir possa, né, se conscientizar da importância de estar congregando presencialmente, que possa estar indo à igreja para buscar o Senhor, porque você é importante para Deus e você também é importante para os irmãos, tá? Em nome de Jesus, amém? Mãos para receber, nós vamos impetrar a bênção apostólica nesta manhã. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus presente aqui e que todos os irmãos digam amém. Fique em paz e que Deus te abençoe.